Se aproximou do acampamento onde George e sua equipe, incluindo o assistente Stanley, viviam. Stanley saiu do acampamento e foi atacado por Boy. A primeira coisa que ouviram foi um grito. George pegou sua arma e viu Stanley na boca do Boy. E não teve alternativa senão atirar no leão. Stanley também morreu devido aos ferimentos. Ele não se recuperou. Foi uma dupla tragédia. A morte trágica de Stanley marcou uma mudança dolorosa em Cora. George tinha perdido um assistente leal e amigo. Christian perdeu Boy, o líder de seu bando, e ficava ao lado da cova de Boy durante horas. Agora, como o único macho do bando, Christian estava sozinho. George Adamson conseguiu um novo assistente, Tony Fitzjohn, um homem de 25 anos apaixonado pela natureza. Tony era novo em Cora e não conhecia Christian há muito tempo, mas notou a melancolia do leão. Ele sentia falta do Boy. E isso aumentou seus temores. Boy não estava mais lá. Como ele agiria? O que iria fazer? Por que ele tinha sumido? Para onde ele foi? E sempre é um período de preocupação e incertezas de não entender por que alguém desapareceu de repente. Mas eles se agrupam rapidamente, se adaptam e criam suas próprias vidas. A morte de Boy e a solidão de Christian foram notícias devastadoras para John e Ace. Fazia um ano que estavam longe de Christian e decidiram que era a hora de voltar. Não sabíamos como seríamos recebidos. Achamos que aconteceria qualquer coisa. Era muito perigoso. Era a África selvagem. Após um dia de preocupação no alojamento, Ace e John foram ao território de Christian. George poderia ser bem-vindo ali, mas Ace e John eram quase estranhos. Eles não viam Christian há um ano. Se Christian os visse como hóspedes indesejados, poderia haver problemas. George apareceu no topo da montanha, acho que a uns 100 metros de nós, com Christian. Christian desceu devagar uns 10 ou 15 metros e deu uma bela olhada em nós. Dava para ver Christian avaliando o que estava acontecendo. Ele continuou descendo bem devagar em nossa direção. E eu acho que chegou um momento em que não podíamos esperar mais e o chamamos pelo nome. E naquele instante ele andou mais rápido. E ele ficou muito alegre. E é claro que nós também. Imagine o quanto ficamos felizes. Foi um reencontro incrível e o fato de sermos humanos ou de Christian ser um animal foi irrelevante. O fato de Christian aceitar John e Ace foi seguido pelas leoas. Elas haviam chegado em Cora 3 meses antes para aumentar o bando e também saudaram os recém-chegados. De repente, percebemos que as 2 leoas também estavam conosco e elas nos cumprimentaram, vieram e encostaram em nós. E as 2 leoas que não conhecíamos encostaram em nós. Christian pulou em nós. George ficou feliz. Foi algo
eufórico. É difícil achar palavras para descrever. Todos ali, leões, humanos, todos sentíamos que compartilhávamos algo muito, muito especial. Então foi muito emocionante para todos e sabíamos que éramos parte ou testemunhávamos algo extraordinário. A família londrina de Christian relaxou com sua família africana, as leoas e um filhote órfão. Ace e John tiveram certeza que Christian tinha achado seu lar na África. Deixá-lo pela segunda vez foi mais fácil de verdade, porque sabíamos que ele tinha sido bem-sucedido. Tinha uma boa relação com o George e, obviamente, tinha uma relação forte com as leoas e ele estava enorme. Ace e John voltaram para Londres tranquilizados sobre o futuro de Christian. Mas um leão que se aproxima da maturidade pode ser uma ameaça para as pessoas ao seu redor. George nos disse que a adolescência era o período mais perigoso para os leões, é quando se deve ter mais cuidado com eles. Na verdade, nessa época, Christian havia derrubado Tony no chão. Ele me derrubou. Colocou minha cabeça na boca, deitou de costas e começou a me chutar com as patas traseiras. Ele deve ter achado graça naquilo e me chacoalhou um pouco e me soltou. E eu fiquei com medo. Era um animal enorme brincando comigo como se eu fosse um boneco. Ele veio direto para mim e eu dei um soco no focinho dele e funcionou. Ele se afastou, deve ter sido como um tapinha. Ele era muito forte. Ace e John queriam que Christian crescesse na África para achar seu lugar na natureza. Mas conforme ele crescia e ficava mais agressivo, será que o contato com eles se tornaria arriscado demais? O ordinário reencontro de Ace e John com o leão Christian em 1971 se tornou um fenômeno no YouTube. Mas um ano após as famosas imagens, os dois amigos voltaram ao Quênia com a esperança de ver Christian novamente. George nos mantinha informados sobre o que acontecia e dizia que ele desaparecia por meses e que estava procurando estabelecer seu próprio território longe de Cora. George nos alertou que ele poderia não voltar ao acampamento.